Eu quero neste momento fazer aqui um agradecimento. Agora já vai dar 4 horas da manhã. Estou aqui desde 1 hora da manhã, meia-noite e pouco, aqui orando ao Senhor. E eu estava meditando numa palavra, que impacta o meu coração. E ao ler o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 35, Jesus, ele reúne os discípulos. Ele estava falando para os discípulos: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? E me faz lembrar esta passagem, lembrar de um homem, o irmão Josias, hoje com quase 90 anos, que não está bem de saúde. Exatamente no meado de 1978, há mais de 40 anos, este homem, exatamente na época com hoje o meu sogro Humberto, aquele povoado de Salgado, 1978, nunca esqueço. Eu tinha por volta daquela época ali, meus 13 anos, 12, 13 anos. E os meus pais, muito católicos e praticantes. E o sonho dos meus pais era que eu fosse um padre. E já naquela época eu já era coroinha. E eles falaram de Jesus de uma maneira que eu tive vontade de ir lá, fazer uma visita na igreja. Lembro como hoje saía de Salgado, de Água Fria, ao povoado São Bento, lá em Salgado. Nunca esqueço, as quintas-feiras, havia ali os cultos de oração, aqueles bancos de madeira, casa tão humilde. Eu lembro muito bem que, para eu tomar essa decisão de entregar a minha vida ao Senhor, naquela época eu fui muito massacrado pelos meus pais, até ameaçado de me colocarem fora de casa. Nunca esqueço, a minha mãe chorava muito, ia procurar apoio do padre e chorava bastante. E dizia a ela, eu lembro como hoje, eu perdi o meu filho. Esses crentes. Eu nunca esqueço do irmão Josias. Eu ia para ele chorando muito, chorando bastante, desesperado. E este homem hoje, com quase 90 anos, ele me consolava naquela época. O poder do Evangelho. A palavra diz que não fomos nós que escolhemos a Cristo, foi Ele que nos escolheu. O Senhor me escolheu. Eu nunca esqueço da primeira experiência que eu tive com Deus, de um primo meu, naquela época de um berço, bebezinho, criancinha, com os olhos todo em pus, esperando a morte chegar. Eu nunca esqueço. Eu olhei para um lado, para o outro, esperei que alguém todo se ausentasse daquele quarto, eu estendi as minhas mãos, pequeno ainda. Orei naquela criança, ela foi curada imediatamente. Lembra que a minha tia disse, o que é que está acontecendo? O menino já está bem. Eu aprendi muito. Eu devo a minha vida a Cristo e ao irmão Humberto e ao meu irmão Josias. Este homem que, eu não tenho dúvida, deixou um legado muito forte para a família.
Assim passaram mais de 40 anos. E aquilo que eu ouvi deles naquela época entrou no meu coração. E eu procurei a praticar, a obedecer a palavra do Senhor. Foi difícil para mim? Foi sim. Eu lembro muito bem que a minha mãe me perseguiu muito, mas eu perseverava em oração. E com o tempo depois a minha mãe se converte. Agora a minha mãe, que tinha tanto ódio do irmão Josias, agora passaram a ser amigos. Ela passou a ser até orientada pelo irmão Josias. Eu lembro. Aquilo que minha mãe fez comigo, meu pai também fez pior com minha mãe. Eu lembro que meu pai pegou até um facão, ameaçou minha mãe de morte se ela fosse à igreja. Minha mãe sofreu muito naquela época. É como se fosse um escândalo para aquele povoado. Aquela mulher tão fiel ao coração de Maria, aquele grupo do coração de Maria. Foi um escândalo muito grande. E minha mãe persevera também em oração. Lá na frente o meu pai se converte. Através de mim eu lembro também que eu preguei para o meu irmão, hoje pastor Gilson, estava bêbado, sofrendo, e falei do amor de Cristo para ele. E ele tomou a decisão. Hoje um pastor usado pelo Senhor em Lagarto. A palavra do Senhor é que nos conforta, que nos fortalece. Eu aprendi muito com o irmão Josias. Aquela palavra do Senhor que ele falou para mim penetrou no meu espírito e eu absorvi. E de lá para cá foram milhares de experiências eu com Deus. Aquela semente que foi plantada no meu coração em 1978. Lembro muito bem quando, em 1980, saí de Sergipe e fui servir a Marinha em Salvador. E lá em Salvador foi onde eu tive umas maiores experiências no Evangelho do Senhor. Era um homem que eu tinha fome e sede pelas almas. Fiz um trabalho durante 10 anos dentro do hospital de leprosos. Cuidei de muitos leprosos, eu lembro. E pegava aqueles leprosos e levava para a igreja todos os domingos, 6 horas da manhã. Ia lá dentro do leprosário pegar uma senhora chamada Corinha, de 77 anos, que chegou àquele leprosário aos 7 anos de idade. Viveu ali dentro e nunca teve oportunidade de nem sequer ver o mar. E eu levei esta mulher. Cuidei de muitas pessoas. Cuidei de muitos traficantes, de muitas pessoas envolvidas com tantas coisas erradas. E eu devo todo esse trabalho, pois voltei para Sergipe, devo tudo isso aos meus pais na fé. A força do Evangelho, o poder do Evangelho, ninguém consegue parar. Hoje, eu, pastor Jailson, atualmente aqui no bairro Paraíso do Sul, conhecido como Terra Dura, que em julho agora fez 2 anos. E eu louvo a Deus pelo Espírito do Senhor me conceder esta força, esta vontade, este desejo pelas almas. Eu tenho sempre falado do meu Cristo Redentor. O dia que neste mundo eu não servi mais para servir o meu Cristo, sei que chegará a minha hora de partir para a glória. A minha maior esperança um dia é deixar esse corpo para habitar nos céus com Cristo. Tudo aqui é passageiro. 40 anos, 1978, hoje 2020, passou muito rápido. Eu quero dizer que ainda não fiz nada para Cristo. Eu preciso trabalhar mais. Eu preciso trabalhar mais para o Senhor, como o Senhor disse aos seus discípulos.
Vocês lembram quando eu estive nu, você me deste vestir, estive com fome, me deste comer. E eles indagaram, mas como nós nunca tivemos assim, Senhor? Quando fizeste um desses pequeninos, quando nós estendemos as mãos para aqueles que estão precisando, necessitando, a gente não estende as mãos só para aquela pessoa, estendemos as mãos e fazemos para Cristo. Muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus conserve o nosso irmão Josias, que dê muita saúde, é a nossa esperança e fé que ele se levante dessa situação, mas eu creio que quando chegar a hora do irmão Josias, será uma festa nos céus, será consolados e deixará um grande legado para famílias e amigos. Tenho muito respeito e carinho pelo meu irmão Josias e o meu irmão Berto, ali em Água Fria. Deus abençoe. Só nos resta a repensar a nossa vida. O nosso corpo tem um prazo de validade e para muitos essa validade está chegando ao fim. Eu não sei quando eu vou deixar esse corpo, mas eu sei que meu corpo tem um prazo de validade. Eu procuro sempre viver o dia de hoje como se Jesus está voltando agora. Procure viver o dia da manhã como se Jesus vai voltar amanhã. Porque a palavra diz que ele virá, como abrir e fechar os olhos. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. A palavra diz, se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Você está preparado? Entrega a tua vida a Cristo. Faz o que eu fiz no ano de 1978, há mais de 40 anos. Não me arrependi. Não me arrependi. Estou muito feliz pela minha decisão que eu tomei. E procuro seguir olhando para Cristo, que é o autor da minha fé. Deus abençoe a todos. Irmão Josias, saúde. Que Deus abençoe.